Bom dia, amados amigos. Estamos aqui mais um dia para agradecer. Seja qual for a sua religião, você é muito bem-vindo a esse canal, a esse pequeno trabalho. Nós, como já disse, estamos aqui apenas para agradecer a você e agradecer principalmente a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecer aos amigos espirituais pelo trabalho intenso que eles fazem nesse pequeno trabalho. Que nada aconteça que venha prejudicá-lo. Estamos aqui para lermos um trecho do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o nosso codificador do Espiritismo. Allan Kardec reuniu uma série de espíritos venerandos e fez algumas perguntas a esses espíritos. E estamos na questão de número 709. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve esse a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta no instinto de conservação? Resposta. Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa à natureza, falta que é duplamente punida. Questão 710. No mundo da mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem mais seus alimentos? Tem. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos esses grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os seus alimentos. Gozo dos bens terrenos. 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Resposta. Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. 712a. Qual o objetivo desta tentação? Resposta. Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais,
Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso do que deve a razão defendê-lo. (713) Traçou a natureza limites ao gozo? Resposta: traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e vos punir a vós mesmos. E vós punis assim a vós mesmos. 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Resposta: pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. 714a. Perto da morte física ou da morte moral? Resposta: de ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que esse sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo castigo à transgressão da lei de Deus. Necessário e supérfluo. Questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. 713. Mediante a organização que nos deu, nos traçou a natureza o limite de nossas necessidades? Respostas: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram o seu proveito. Os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. No capítulo
privações voluntárias, mortificações, vamos deixar para amanhã. A pergunta de número 718 é: a lei da conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A resposta, vamos, se Deus assim permitir, transmiti-las amanhã. Agora, se você ficou curioso, baixe também gratuitamente em PDF do seu smartphone ou do seu tablet ou mesmo do seu computador ou do seu televisor smart o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Com certeza estaremos mais cultos, eu e você. Eu quero fazer um brinde à sua saúde. Muita paz. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários, que eles são muito bem-vindos e muito necessários, porque através de seus comentários é que nós podemos melhorar esse trabalho, ok? Deus o abençoe. Prefira sempre a companhia do Pai Criador. Tenha um dia excepcional, pois hoje é sábado. Fique com Deus. É vida que segue.